Au, oi, eu aqui de volta. Passei uns dias aí de molho por questões de saúde, cuidando dela, né? Mas hoje já me senti razoavelmente bem para poder conversar aqui com vocês. Então, essa live está sendo transmitida pelo TikTok e pelo Facebook e depois será gravada e estará à disposição no canal do YouTube, programa Passando a Letra. Gente, saiu um artigo no The Intercept Brasil que eu acho que é muito importante para quem é progressista, para quem é de esquerda, ler ou ouvir melhor ainda, né, aqui comigo, a leitura deste estudo que fala sobre o uso das redes sociais, principalmente os grupos de WhatsApp, pelos bolsonaristas, né? Então, para que nós possamos entender o que é dito neste artigo do The Intercept, é preciso que as pessoas saibam o que são as expressões hardware e software. Hardware e software são duas expressões que a gente utiliza no mundo da tecnologia, no mundo da informática. O hardware é uma expressão que a gente utiliza para todos os equipamentos. Então, o teu notebook, o teu computador, até mesmo o teu celular. E software é a linguagem, o sistema que tem dentro desta máquina que faz com que ela funcione e você possa, como por exemplo, me ver aqui agora. Né? Então, esta reportagem do The Intercept Brasil fala justamente a respeito do uso destas novas tecnologias pelos grupos bolsonaristas, principalmente nos grupos de WhatsApp. Aqueles grupos que a gente brinca falando que são da tiazinha, do tiozinho, né? Mas que estão desenvolvendo um papel muito importante na publicidade da ideologia da extrema-direita. Então, o The Intercept traz para nós, com a data de 27 de julho, um artigo que diz o seguinte: levantamento inédito mostra como cidadãos comuns se transformam em robôs de Bolsonaro em grupos de WhatsApp. Grupos acompanhados por pesquisador desde 2021 funcionam como balões de ensaio para falas de Bolsonaro, né? Olha só como, né, a extrema-direita se utiliza deste recurso com requinte, né? Até mesmo para poder testar no seu público, nos seus eleitores, nos eleitores da extrema-direita, qual discurso de Bolsonaro causa para esse público um impacto mais positivo, para que ele formule as suas falas, até mesmo, né, nas suas lives. Então, o The Intercept traz assim para a gente. No Facebook de Salete, praticamente nenhuma postagem pública contém informações verdadeiras. Ela compartilha links de canais bolsonaristas no YouTube com mentiras sobre Lula, os ministros do Supremo Tribunal Federal e as eleições.
Vez ou outra aparece alguma oração ou receita. Salete é uma cidadã, comum do interior de São Paulo, mãe e dona de uma loja online de cosméticos a preços populares. Ela poderia ser apenas uma típica tia do Zap, mas desde 2021 postou sozinha mais de 10.000 mensagens em apenas 3 grupos bolsonaristas no WhatsApp. É a integrante mais assídua deles. Esses e outros dados estão em um levantamento inédito feito pelo publicitário Renato Ribeiro, que é mestre em comunicação e monitora sistematicamente 25 grupos de WhatsApp bolsonaristas. As mais de 350.000 mensagens analisadas pelo pesquisador, de janeiro de 2021 a julho de 2022, revelam que cidadãos comuns iguais a Salete funcionam como robôs vivos do bolsonarismo, compartilhando mensagens de forma orgânica. Podemos dizer que essas pessoas são centrais de distribuição de conteúdo. Elas ajudam as informações desses grupos a chegarem mais longe, segundo Ribeiro. Olha que doido isso, né? A gente ver pessoas se colocando numa situação dessas como se fossem robôs de fato da extrema-direita, né? E aí segue o Ribeiro falando: os tios e tias do Zap também são usados como cobaias para testar quais argumentos sobre assuntos diversos serão mais aceitos pelos apoiadores. O que Bolsonaro fala foi experimentado antes nesses grupos. Eles funcionam como uma pesquisa qualitativa diária e constante, afirmou o estudioso. A maioria dos grupos monitorados por Ribeiro foram criados por sistemas automáticos. Sabemos disso porque os números de telefone são estrangeiros e não existem de fato, disse o pesquisador. A lógica é quase sempre a mesma. O link para o grupo recém-criado é compartilhado nos que já existem. Depois que as pessoas entram e começam a interagir, é feito um chamado para que alguém assuma a moderação. Os moderadores são pessoas comuns, distantes da cúpula bolsonarista. A partir daí, tudo passa a funcionar de forma orgânica. Você já deve ter recebido, né, no teu WhatsApp, que foi muito comum aí há um tempo atrás, uns convites meio estranhos, né? Ganhe, né, X por dia, trabalhando apenas 4 horas, 6 horas, né, no tempo que você puder, né? Então agora a gente começa a conseguir ligar uma coisa com a outra, não é mesmo? Vai lá.
continua. Um dos objetivos dos grupos criados de forma automatizada é monitorar as mensagens e testar reações a elas. Isso é feito por meio de softwares muito bem estruturados e caros, que mostram qual conteúdo gerou mais engajamento e se ele foi positivo ou negativo, explicou Ribeiro. Então, lembrando, né? Software é quando a gente está falando a respeito da linguagem, do sistema que faz a máquina funcionar, né? No caso aí do WhatsApp, principalmente os aparelhos celulares, né? Um dos assuntos que mais mobilizou os grupos monitorados por Ribeiro em julho foi o assassinato do petista Marcelo Arruda pelo policial penal bolsonarista Jorge Guaranho, em Foz do Iguaçu, Paraná. O crime gerou mais de 70 postagens entre os dias 10 e 15 de julho. Segundo Ribeiro, o bolsonarismo viveu um dilema nesse caso. Quando acontecem fatos potencialmente negativos para eles, a prática é não repercutir nos grupos e procurar mudar de assunto se ele aparece espontaneamente. No caso de Foz do Iguaçu, porém, era preciso construir uma narrativa que desse argumentação para a militância. Ele disse. Assim, a primeira versão testada foi a de troca de tiros. 4 mensagens com o mesmo conteúdo foram enviadas para um mesmo grupo no dia 10, entre 17h20 e 17h30, por um único número. Era o link para uma matéria com o vídeo da troca de tiros entre lulista e bolsonarista. O conteúdo também foi repetido nos dias seguintes. Só que a mentira as pessoas perceberam. Na verdade, Arruda comemorava seu aniversário num clube, numa festa decorada com bandeiras do PT e fotos do ex-presidente Lula. Guaranho foi até lá e agrediu verbalmente o aniversariante. Eles discutiram e o policial penal prometeu voltar. E realmente voltou, armado. Antes de atirar contra Arruda, o assassino gritou: "Aqui é Bolsonaro, porra!" Mesmo atingido, Arruda, que era guarda municipal e estava armado, reagiu e feriu o agressor, o que, segundo testemunhas, evitou uma tragédia ainda pior. Nos grupos bolsonaristas, a troca de mensagens sobre o caso foi mais intensa no dia seguinte ao crime. A maioria delas buscava negar a motivação política do assassinato. Essa mesma tese foi convenientemente reforçada por um inquérito apressado da Polícia Civil do Paraná, concluído no dia 17.
Então, né, esse estudo, né, apresentado aí no The Intercept Brasil, se utiliza desse fato recente, né, e muito emblemático para nos explicar como agem, né, as redes bolsonaristas de extrema direita para difundirem mentiras nas redes sociais a partir do WhatsApp, principalmente, né? Então, a gente vê que uma coisa não está isolada da outra. Primeiro, eles construíram esta narrativa, né, para tentar justificar o injustificável e, ao mesmo tempo, pressionando a polícia do Paraná a concluir o inquérito de investigação do caso antes mesmo que o celular do assassino fosse periciado e nós pudéssemos saber se ele tinha algum contato que inclusive o tenha influenciado a agir da forma como agiu, né? Então, é muito perigoso o que esta rede bolsonarista de extrema direita faz nas redes sociais, e o Intercept vem nos alertar a este respeito através deste artigo que nós estamos aqui tentando ler juntos. Aí tem um subtítulo lá que o pesquisador Renato Ribeiro, né, destaca que essas redes bolsonaristas ficam ativas 24 horas por dia, né? E até o Eduardo Moreira, no programa dele hoje, lá do ICL, que é maravilhoso, assistam um dia pelo menos, para vocês poderem formar uma crítica a respeito. O Eduardo ainda estava lembrando, né? Nós que somos militantes de esquerda, principalmente, nós também utilizamos as redes sociais para difundir notícias, narrativas pertinentes às políticas atravessadas do Palácio do Planalto, mas a gente faz isso naquele horário que a gente tem disponibilidade, no horário comercial, quando chegou do trabalho, vai colocar a leitura, né, dos e-mails, das mensagens, do Facebook, do Instagram, do Twitter em dia, né? Agora, o que o pesquisador Renato Ribeiro destaca é que estas redes, né, bolsonaristas, que são movidas por pessoas de fato que fazem o papel de um robô, é que eles trabalham 24 horas por dia transmitindo conteúdo de canais bolsonaristas que trabalham com mentiras e narrativas para jogar areia nos olhos da população. Então, o pesquisador identificou os principais tipos de mensagens que circulam nos grupos bolsonaristas e as separou por categorias. As mídias, que são os tipos mais recorrentes, incluem vídeos, áudios, imagens e figurinhas, né? Figurinhas, aqueles memes, aquelas piadinhas, né? Aquelas charges, às vezes, que a gente vê tanto de um lado quanto do outro, falando a respeito de um mesmo assunto. Os textos aparecem em segundo lugar.
Alguns deles são bem longos. 4,5% das mensagens tem mais de 1.625 caracteres, o equivalente a cerca de uma página do tamanho A4, carta, né? Num programa de edição de textos. Mas há textos de até 16.000 caracteres. Não são profundos, mas bem didáticos, feitos com a intenção de dar argumentos para a militância, resumiu Ribeiro. Em terceiro lugar, vem os links para o YouTube. Segundo o pesquisador, a maioria dos vídeos são compartilhados assim, e não com os arquivos de vídeos para visualização no próprio WhatsApp. Isso ajuda a aumentar a audiência dos canais bolsonaristas no YouTube. Tá vendo por que eu falo para você que é progressista, de esquerda, ir lá no meu canal do YouTube, no programa Passando a Letra, se inscrever, deixar um like ou um comentário? Justamente porque a gente que tem canal no YouTube sabe disso pelos próprios estudos dos bolsonaristas, né? Eles já deixaram isso muito claro para os adeptos da extrema-direita, que para a mensagem deles chegar mais longe, eles precisam fazer a militância, que é ir lá no canal do YouTube, se inscrever, dar o joinha, ativar as notificações, fazer comentários e compartilhar em outras redes sociais que não só o WhatsApp. Então, aí, ó, né? Agora, depois que você assistir o meu vídeo, você vai lá no meu canal no YouTube e ajuda a esquerda a também conseguir, né, essa prática da militância. Entre as mais de 350 mil mensagens analisadas, cerca de 50 mil tinham links do YouTube, que levavam a 1.048 canais diferentes. Mas Ribeiro calcula que a rede bolsonarista seja formada por mais de 5.500 canais na plataforma do YouTube. Folha Política, Os Pingos nos Is e Jovem Pan News têm maior influência nos grupos, mas eles e todos os outros servem a um propósito: ajudar a construir uma forte rede no YouTube em que o próprio canal de Jair Bolsonaro é um dos principais beneficiados. Em último lugar, vêm os links para sites de páginas com informações falsas. O Jornal da Cidade Online e o Terra Brasil Notícias são os principais. Dificilmente haverá links de canais sem ligações com o bolsonarismo em um grupo, mesmo que seja para criticar o conteúdo. Faz parte do ecossistema de comunicação bolsonarista ter suas próprias fontes de notícias, falou Ribeiro.
Os demais tipos de mensagens divididas por redes sociais têm baixa frequência. Aparentemente, não há muito interesse pelo Instagram, menos ainda pelo Twitter e pelo TikTok, ao menos por enquanto. Ribeiro também identificou a diferença entre os horários das postagens nos grupos de WhatsApp bolsonaristas em relação aos grupos de militantes de esquerda. Enquanto os primeiros, ou seja, os bolsonaristas, são movimentados o dia todo, com picos no horário de almoço e entre 19 e 21 horas, grupos como Lulaverso, Time Lula, criados neste ano, funcionam em horário reduzido. Falta a eles a espontaneidade que existe nos grupos bolsonaristas, o que explica o fato de funcionarem geralmente em comerciais, em horários comerciais, né? Segundo o pesquisador, o bolsonarismo é um movimento social e vai além do desejo de ganhar as eleições. Por isso, a comunicação segue modelo de rede, é mais horizontalizada e orgânica, diferente de uma comunicação política tradicional. Assim, é pelos grupos e por um ecossistema de comunicação que envolve os canais no YouTube e os sites de notícias falsas que são fornecidos argumentos para a militância de extrema-direita, preparando-a para disputas nas redes sociais, nas conversas do dia a dia e nos almoços de domingo com a família. Para cada problema ou dificuldade, o bolsonarismo oferece aos seus adeptos uma explicação convincente a ser passada adiante. Convincente, gente, só para quem não estuda e não está ligado nas informações que são trazidas por sites respeitáveis da grande mídia e desenvolvem, né, uma argumentação isenta de ideologia. Então fica aí esta dica de leitura para você aí no site do The Intercept Brasil para poder se motivar a entrar nas redes sociais de esquerdistas e progressistas e fazer com que o engajamento da esquerda seja maior que o da extrema-direita. Para quem aguentou até aqui, um grande beijo. Tchau!